Hoje daremos início a um novo assunto que é o Teorema de Pitágoras. Mas para nós iniciarmos o conteúdo de Teorema de Pitágoras, nós devemos saber alguns conceitos básicos, que é saber o que é o ângulo reto e o que é triângulo retângulo. Você já ouviu falar de um triângulo retângulo? Lembra-se dele? Triângulos retângulos são aqueles que possuem um ângulo de 90 graus, o chamado ângulo reto. Então nós já percebemos o que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, que também é conhecido como ângulo reto. Esta é a representação de um triângulo retângulo. Como disse a descrição acima, o triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, que é também conhecido como ângulo reto. Então, este quadradinho bem assim no canto do triângulo é o que representa um ângulo de 90 graus. Como diz aqui, é escrito, esta representação indica um ângulo de 90 graus. Sempre que nós vermos um triângulo e no triângulo tiver este quadradinho com o ponto bem no meio, está indicando que é um ângulo de 90 graus. E se um triângulo tem um ângulo de 90 graus, então esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, nós devemos saber o nome de alguns de seus lados. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, esses dois lados que estão formando o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Já o lado que não faz parte do ângulo de 90 graus, que no caso é este, ele é chamado de hipotenusa. Então, vamos memorizar esses seguintes nomes. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E o lado que não faz parte do ângulo de 90 graus, que não ajuda a formar o ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. E a fórmula que nós iremos utilizar para responder as questões que envolvem o Teorema de Pitágoras é esta aqui. h² igual a c² mais c². Mas o que seria esse h e esse c? A hipotenusa, ela vai ser representada pela letra h. E os catetos serão representados pela letra c. Então, aqui o h², que é a hipotenusa, então é a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Adiante nós iremos ver alguns exemplos que irão facilitar o nosso entendimento. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Vamos observar esse primeiro triângulo. Antes disso, nós vamos lembrar como nós chamamos os lados de um retângulo, do triângulo retângulo. Falei agora há pouco que os lados que formam o ângulo de 90 graus, que no caso é o ângulo reto, que é este e este, são chamados de catetos. E esse primeiro cateto aqui vale 21. E esse segundo cateto de baixo vale 28. E o lado que não tem nada a ver com o ângulo reto, que não faz parte do ângulo reto, que no caso é este, ele está representado pela letra x, ele vale x. Então, nós iremos tentar descobrir quanto vale este outro lado do triângulo. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Vamos observar este primeiro triângulo. No primeiro triângulo, nós temos o valor de dois lados deste triângulo, que um lado mede 21 e o outro lado mede 28. Mas o outro lado, nós não sabemos a medida dele, ele está representado pela letra x, porque nós não sabemos o valor. Então nós iremos em busca deste valor. Lembremos que os lados que formam o ângulo reto, que no caso é este e este, eles são chamados de catetos. Então, um cateto vale 21 e o outro cateto vale 28. E o outro lado, que não tem nada a ver com o ângulo reto, que no caso é este, ele é a hipotenusa. Então, a hipotenusa está sendo representada pela letra x. Então, posso dizer que x é a hipotenusa. Então, para nós descobrirmos o valor de x, nós iremos anotar nossa fórmula.
hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Essa é a fórmula que eu apresentei agora há pouco para vocês. Agora nós iremos substituir as letras pelos seus valores. Hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa está sendo representada pela letra x, então no lugar do h nós iremos colocar x. Como a hipotenusa está ao quadrado, então nós iremos também colocar x ao quadrado. Aí repito o sinal de igual. Aí cateto ao quadrado. Eu vou escolher um desses dois catetos, não importa a ordem, não importa qual deles é o primeiro. Então, o primeiro cateto eu vou dizer que é o 21. Então, no lugar do C, eu vou colocar 21. Como o cateto está ao quadrado, o 21 também irá ficar ao quadrado. Repito o sinal de mais. E irei substituir o outro C, que é outro cateto, pelo outro valor. No caso, agora eu vou colocar 28. Então, 28. Como esse cateto também está ao quadrado, eu irei colocar o 28 ao quadrado. Repito novamente, x ao quadrado igual 21 ao quadrado é igual a 441. Aí repito o sinal de mais. E 28 ao quadrado é igual a 784. Repito novamente x ao quadrado, porque ainda tem que somar deste lado. Repito o sinal de igual. E vou somar 441 com 784. 441 mais 784 é igual a 1225. Agora o que nós iremos fazer? Nós iremos usar um conhecimento que nós aprendemos nas aulas passadas, que o inverso da potenciação é a radiciação. Então, eu vou repetir x igual, ao invés de eu colocar a potência de 2, eu vou transformar ela em raiz, só que do lado direito. Então, raiz, e o 1225 vai ficar dentro dessa raiz. Então, raiz de 1225. Então, x é igual a raiz quadrada de 1225 é igual a 35. Então, agora nós já descobrimos o valor de x. O valor de x é igual a 35. Esse 35 corresponde ao outro lado do triângulo. Então, esse x aqui vale 35. Então, os lados do triângulo valem 21, 28 e 35, que é o valor do x.